Economia no contexto certo. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindo a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana não teve grandes novidades no radar, mas teve muita realização de lucro. Teve investidor embolsando os ganhos depois que as bolsas bateram máximas, testaram recordes na semana passada, bateram touro de ouro mundo afora. O Ibovespa caiu um pouco depois de 3 semanas consecutivas de alta. Teve um movimento de ajuste, a queda no petróleo pesou na Petrobras e os receios com o orçamento de 2021 ajudaram a bolsa a realizar um pouquinho. E a bolsa está terminando a semana com mais ou menos 0,5% de queda, em torno dos 120.600 pontos. Já o dólar, né, tá com uma queda de mais ou menos 2%, tá? Tá terminando a semana aos R$ 5,50, com um apetite global ao risco aumentando e no fim da semana o orçamento, a situação do orçamento se acalmando um pouco, tá bom? Bom, de qualquer maneira, é a 4ª semana seguida de queda do dólar. Vai, Torinho! Tá bom? Bom, essa semana, né, o Brasil teve vencimento de opções sobre ações na segunda-feira, né? Quando os negócios ficaram agitados. E teve feriado de Tiradentes na quarta-feira, quando a B3 ficou fechada, mas lá fora a bolsa subiu um pouquinho esse dia, 0,2%. E a semana também teve tensões geopolíticas no ar, coisas importantes acontecendo, indicações de bancos centrais da Europa, diferente da do Canadá, né? Alguns dados reforçaram a tese de recuperação da maior economia do mundo, os Estados Unidos. E teve a cúpula do clima organizada pelo presidente americano Joe Biden, que veio com metas ambiciosas para as questões climáticas. E também teve escalada do Covid-19, que voltou a preocupar os investidores. Bom, e também teve notícias sobre taxação dos mais ricos lá nos Estados Unidos. O pessoal quer dobrar o imposto para quem ganha mais de $1 milhão lá fora. E o Bitcoin teve uma semana para lá de volátil. Vamos lá para os principais pontos do Sextouro. Primeiro, o Covid. Essa semana teve uma escalada de casos na Ásia sem precedentes, né? Na Índia, no Japão. Quinta-feira, a Índia bateu o recorde mundial de contaminação desde que começou o coronavírus. Foi a primeira vez que um país bateu mais de 300 mil casos em um dia. 314 mil casos, para ser exato. Mas também outra coisa que assustou os investidores foi o aumento de contaminação nos Estados Unidos, onde a vacinação está acelerada. Ou seja, mesmo com a vacinação, a contaminação continua. E isso ficou todo mundo um pouco preocupado. 2, bancos centrais, né? A gente teve essa semana visões contrárias, né? O mercado foi confrontado com 2 tipos de visão, duas visões diferentes de 2 grandes bancos centrais, né? Em relação principalmente aos estímulos, à injeção de dinheiro nas economias, né? Nos mercados. O Banco Central Europeu, da Christine Lagarde, a chiquérrima presidente do Banco Central Europeu, manteve a postura suave, dovish, né? De juros baixos, disse que a compra de ativos por lá não vai acabar tão cedo, já que a zona do euro ainda está longe de cruzar a ponte do fim da pandemia, né? A posição da Christine Lagarde é um contraponto ao endurecimento do Banco Central do Canadá, que na quarta-feira, quando era feriado aqui, por isso que pouca gente se atentou, eles anunciaram que vão reduzir o montante de compra semanal de ativos em 25%. Vão parar de injetar 1/4 do dinheiro que estava sendo injetado na economia lá. E eles devem elevar a taxa básica de juros já agora no segundo semestre, tá bom? O Banco Central Canadense foi o primeiro dos grandes bancos centrais a fazer tal sinalização antes, né, de evidências mais concretas da recuperação da economia norte-americana. 3, tensões geopolíticas, né? Foi uma semana, né, de agenda econômica fraca. Mas novas tensões geopolíticas estiveram no radar da turma. O clima não andou bem entre Rússia e Estados Unidos e eles já não são muito amigos, então tem que ficar de olho. A Rússia fez manobras, né, de guerra, tá? Com 20 navios de guerra e 50 aviões de guerra no Mar Negro. Isso estressou os mercados na terça-feira, tá? E também seguiram os conflitos velados entre os Estados Unidos e China, com o presidente chinês Xi Jinping pedindo uma
uma gestão mais equitativa, mais equalitária nos temas globais. Bom, para completar esse quadro, tá? Um comitê da Câmara Americana aprovou um projeto que pode implicar a OPEP na lei antitrust lá nos Estados Unidos. E isso também deixou os investidores nervosos. Quarto ponto importante aqui para o nosso setor é o orçamento de 2021, que foi o vilão e o mocinho dessa semana. Primeiro, a solução encontrada, né, para o orçamento no começo da semana criou um impasse e esse impasse trouxe preocupação para os investidores, né? O projeto está acomodando os gastos fora do teto, poderia ter consequências fiscais e consequências para o governo, deixou os investidores bem nervosos e o mercado realizou esse dia. Mas depois, no fim da semana agora, o mercado respirou aliviado e gostou da proposta que foi sancionada com vetos lá em Brasília. Bom, além disso, foram mantidas as emendas parlamentares que vão abrir caminho para que a agenda de reformas possa avançar no Congresso. Quinto ponto para o nosso setor, a tributação nova lá nos Estados Unidos. O mercado não gostou da notícia que o governo Joe Biden anunciou na cúpula do clima, que ele deve dobrar os impostos sobre os ganhos de capital dos mais ricos lá nos Estados Unidos, aqueles que ganham mais de $1 milhão por ano. O imposto iria de 20% para quase 40%. E isso deixou os mercados bem nervosos, inclusive derrubou o Bitcoin. Nós já vamos falar. Mas antes, vamos falar do sexto ponto, que é a cúpula do clima, organizada pelo presidente Joe Biden, né? A cúpula, com que foram convidados 40 chefes de estados, uniu países em torno da economia verde. O Brasil estava lá e prometeu acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Os Estados Unidos falaram em cortar a emissão de carbono pela metade, também até 2030. Bom, o outro ponto importante também foi o Bitcoin. No domingo, eu estava lá na sede da EK, lá de Camboriú, Santa Catarina, empresa que eu sou sócio, né? Fiz o Minuto Tororo de lá na segunda-feira. No domingo, o Bitcoin tinha afundado 15%. Depois, quase zerou tudo na segunda-feira, né? Refletindo as preocupações que os Estados Unidos vão ser mais duro na questão da lavagem de dinheiro com as criptomoedas. E hoje, na sexta-feira, novas preocupações, né, com o imposto para os mais ricos lá nos Estados Unidos, também chacoalhou a moeda, a criptomoeda, né, o Bitcoin, que amanheceu caindo 10%. Aliás, a Bitcoin caiu em 6 dos últimos 7 pregões, né? E quem já está com mais de um ano lá de Bitcoin lá nos Estados Unidos vai ter que pagar imposto. E aquela outra moeda lá, aquela brincadeira, aquele meme, né? Aquela Dogecoin, que é uma piada, mas não tem graça nenhuma, amanheceu caindo 45%. Depois melhorou e ficou com 25% de queda. Na semana que vem, a gente vai ter 9 IPOs, tá? O IPO vai ter da Rio Alta Energia, GPS Participações, Caixa Seguridade, Infracommerce, a Boa Safra, Modal Mais Corretora, Vitia Fertilizantes, Cora Saúde e o Hospital Cabre Caledônia. No radar dos investidores é importante estarão 1. Agenda de reformas, 2. Dados da vacinação, 3. CPI do Covid, 4. O novo plano de infraestrutura nos Estados Unidos, né? E 5. Os novos impostos para os ricos lá nos Estados Unidos. Mas na semana que vem a gente vai ter alguns dados importantes também. Quarta-feira é o mais importante, decisão de juros lá nos Estados Unidos, e todo mundo quer ouvir o que o Jerome Powell vai falar depois disso. E vão sair vários dados da inflação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Aqui vai sair o IPC-FIP, o IPCS, o IGPM e o IPCA-15, que é a prévia do IPCA, que é a inflação que o Banco Central olha para decidir sobre a taxa de juros. E lá nos Estados Unidos vai sair o PCE, que também é a inflação oficial do Federal Reserve. E vão sair PMI, vai sair o PMI da China, vai sair o PIB americano e vai ter a reunião da OPEP. E também vai sair o CAGED, né, que é o emprego formal aqui no Brasil, e vai sair o PNAD contínuo, que vai trazer dados do desemprego trimestral. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham tido uma bela semana curta e tenham um belo final de semana. Eu sou Pablo. Um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Setor!